Fala galera, professor Thiago Oliveira aqui e olha que legal pessoal, no concurso da PC Minas Gerais, agora no ano de 2025, não foi cobrada a disciplina de estatística, tivemos acho que se eu não me engano a disciplina de raciocínio lógico e matemática, mas dentre as questões de matemática e raciocínio lógico, teve três questões de estatística e nós vamos resolver essas três questões comentadas passo a passo. Começando pela primeira questão, a qual diz o seguinte: um perito criminal está analisando dados sobre a criminalidade em 5 áreas diferentes de uma cidade. Tais dados são apresentados na tabela a seguir. A área que apresenta a maior taxa de criminalidade por 1.000 habitantes é A de número. Pessoal, que é o seguinte: quando ele fala em taxa de criminalidade, o que nós podemos fazer aqui? Podemos associar essa taxa de criminalidade à nossa frequência relativa. Por que nós vamos considerar frequência relativa? Porque nós vamos ter que relativizar o que nós chamamos de x e aqui o que nós chamamos de da frequência. Então, nós vamos relativizar a quantidade de crimes registrados em relação ao total, tudo bem? Perfeito. Então, observe o seguinte, que a área 1, nós tivemos, então, um total de 20 e a população é igual a 10.000. Então, nós vamos ter 20 dividido por 10.000. É claro que nós vamos fazer o seguinte, vamos facilitar a nossa vida, né, de concurseiro, e vamos cortar esse zero com esse zero. Na verdade, então, vamos ficar com 2 dividido por 1.000. 2 dividido por 1.000 não dá para dividir. Então, o que nós podemos fazer? Colocar um zero, uma vírgula e um zero aqui. 20 ainda não dá para dividir 1.000. Então, coloca um zero e um zero. 200 ainda não dá para dividir 1.000. Então, não tem problema. Coloca um zero e um zero aqui. Bom, agora nós podemos fazer o seguinte. Podemos cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros. Bom, eu sei que 2 vezes 1 dá 2, para 2, 0. Então, encontramos aqui uma taxa de 0,002. Ou, se você quiser, você pode multiplicar por 100 também, tá? Mas eu vou parar por aqui. Então, o número 1 foi esse. Pessoal, aqui não vai ter jeito. Nós vamos ter que calcular para todas as áreas. Vamos agora para o número 2. A número 2, então, nós temos 15, né, crimes, numa população de 8.000. Bom, mais uma vez, pessoal, 15 não dá para dividir 8.000. 15 não dá para dividir 8.000. O que nós podemos fazer? Colocar um zero, uma vírgula e um zero aqui. 150 ainda não dá para dividir 8.000, então vamos colocar um zero e um zero aqui. 1.500 ainda não dá para dividir 8.000, então vamos colocar um zero e um zero aqui. Bom, agora vamos cortar esses 3 zeros. Com esses 3 zeros, eu sei o seguinte, que uma vezes 8 dá 8. Para 15 falta 7. 7 não dá para dividir 8, então coloca mais um zero aqui. Eu sei que 8 vezes 8 dá 64. Para 70 falta 6. Dá para continuar essa conta, mas eu parei por aqui, tá? Então encontramos 0,0018. Essa aqui é a faixa 2. Vamos então para a faixa 3. Pessoal, aqui tem que ter paciência, tá? Se desesperar, não resolve. Bom, a faixa 3, nós vamos ter então 25. 25 dividido por 12.000. Isso aqui a gente faz bastante lá dentro do nosso curso. Essa aqui é bem introdutória, esse conceito aqui. A gente trabalha bastante na parte de tabelas e gráficos, principalmente quando chega em tabelas, quando a gente começa a trabalhar com frequência relativa, tá? Bom, 25 dividido por 12.000. Nós já sabemos que não dá para dividir. Então, a mesma coisa, coloca um zero, uma vírgula e um zero aqui. 250 não dá para dividir 12.000, então coloca um zero e um zero aqui. 2.500 ainda não dá para dividir 12.000, coloca um zero e um zero aqui. Agora, 25.000 dá para ser dividido por 12.000. Só que antes a gente vai fazer o seguinte, vou cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros. Eu sei que 2 vezes 12 dá 24. Para 25 falta 1. 1 não dá para dividir 12, então coloca mais um zero aqui. 10 não dá para dividir 12, então coloca um zero e um zero aqui. Eu sei que 8 vezes 12, 8 vezes 2 dá 16, coloco 6 e sobe 1. 8 vezes 1, 8, com 1, 9. Então, 8 vezes 12 dá 96. Para 100, falta 4. Pessoal, dá para continuar essa conta, mas eu parei por aqui, tá?
Então, encontramos aqui 0,00208. Bom, agora vamos ter que fazer o mesmo passeio, vamos ter que dar a nossa mesma voltinha aqui na 4. A 4 nós vamos ter 30.000 dividido então por 18.000. Se você quiser simplificar essa conta, pode simplificar, tá? Não tem problema não. Bom, 30.000 dividido por 18.000 não dá para dividir. Então, coloco um zero, uma vírgula e um zero aqui. 300 não dá para dividir 18.000. Então, coloco um zero e um zero. 3.000 não dá para dividir 18.000. Então, coloco um zero e um zero. Agora, 30.000 dá para ser dividido por 18.000. Mas antes, vamos cortar esses três zeros com esses três zeros aqui, ó. Bom, eu sei que uma vez 18 dá 18. Para 30 falta 12. 12 não dá para dividir 18. Então, coloca mais um zero aqui. Bom, 6. Aqui dá para simplificar, tá, pessoal? Ó, se você quiser, você pode simplificar, fica até um pouco mais fácil de você trabalhar. Por quê, ó? 6 dividido por 3 dá 18 dividido por 3 dá 6. 12 dividido por 3 dá 4. Então, basicamente, você vai ficar com 40 dividido por 6. E nós sabemos que 6 vezes 6 dá 36. Para 40, falta 4. Parei por aqui, tá? Então, encontramos aqui 0,0016. Pessoal, isso aqui é continha de dividir, tá? Para você chegar numa prova da Polícia Civil, pelo menos o básico de divisão você precisa fazer. Eu sei que a gente acaba meio que esquecendo, porque o hábito de usar calculadora é muito grande, né? Mas agora eu peço o seguinte: esquece calculadora, esquece planilha eletrônica, esquece chat GPT, e agora vocês têm que focar aqui em resolução utilizando a mão. É cansativo? Nem tanto, nem tanto. No começo, sim, no começo vai ser sofrido, mas depois que você se acostumar, vai ficar muito rápido, tá? E esse tipo de continha, para ser bem sincero, eu não estou aqui defendendo a banca, mas essas continhas aqui é muito básico, tá? Bom, agora continuando, nós temos aqui 10.000, 10 dividido por 4.000. Mais uma vez, nós sabemos que 10 não dá para dividir 4.000. Então, coloca um zero, uma vírgula e um zero. 100 não dá para dividir 4.000. Coloca um zero e um zero. 1.000 ainda não dá para dividir 4.000. Então, coloca um zero e um zero. Podemos cortar esses três zeros com esses três zeros aqui, ó. Eu sei que 2 vezes 4 dá 8. Para 10 falta 2. 2 não dá para dividir 4. Então, coloca mais um zero aqui. Eu sei que 5 vezes 4 dá 20. Para 20, zero. Então, encontramos aqui 0,0025. Pessoal, desses valores aqui, ele quer a que tem a maior taxa, ó. Deixa eu até grifar aqui, ó. A maior, a maior taxa, ó. Nós já calculamos todas as taxas aqui. Não podemos multiplicar por 100 se quiser, mas eu não vou fazer isso não, porque isso aqui já está me dando já está me dando a resposta que eu preciso. Como ele quer a maior taxa, eu só preciso encontrar desses valores aqui qual que é o maior. Aqui eu tenho 0,02, aqui eu tenho 0,0018, ou seja, esse já é menor que esse. Aqui eu tenho 0,00208. Opa! Já está aumentando. Ah, aqui, ó, pessoal, 0,0025. Pessoal, de todos esses valores aqui, esse aqui é o maior valor, tá? Então a gente consegue concluir que a área 5 é quem possui a taxa mais alta de criminalidade. Então a gente consegue perceber que o gabarito dessa questão é a alternativa E. Parou por aqui? Não, não parou, porque agora temos mais uma outra questãozinha, pessoal. Confesso, tá? Esse tipo de questão a ser cobrado dentro da parte de raciocínio lógico e matemática, com certeza pode ser cobrado? Pode, tá? Mas isso aqui é estatística pura. É que eu tô falando isso porque eu não lembro quais são os tópicos do edital. Mas essa questãozinha aqui é uma questão que envolve boxplot. Bom, de qualquer forma, vamos dar uma lida, só para me repassar os conteúdos. Um perito criminal investiga marcas de frenagem em uma estrada após uma série de acidentes em um mesmo trecho. A distância das marcas de frenagem em metros foram medidas em relação aos pontos de colisão, obtendo os seguintes valores que foram registrados pelo perito. Então, nós temos esses valores aqui. Escrevendo-se essa lista em ordem crescente, pode-se dividi-la em dois grupos de 7 valores. Nossa, que interessante! Em cada um desses grupos haverá
um termo central denominado quartil. O quartil do grupo, formado pelos menores valores, é representado pelo quartil 1, enquanto o quartil do outro grupo é denominado Q3. Em um conjunto de dados, valores fora do padrão são ditos outliers, ou valores atípicos, ou valores incomuns, ou os valores aberrantes. São considerados outliers valores que são maiores que Q mais 1,5 menos Q multiplica Q3 menos Q1, e os valores Q1 menos 1,5 que multiplica o intervalo interquartílico. Com base nessas informações, pode-se afirmar corretamente que o conjunto da distância registrada pelo perito. Pessoal, eu tenho duas observações para fazer nessa questão. Aqui eu expliquei no começo do vídeo, como não é uma questão de raciocínio lógico, isso aqui é estatística pura. Então, o que a FGV fez? A FGV falou o seguinte: bom, isso aqui não é uma prova de estatística, mas eu estou pedindo quartis, box plot, outlier, então eu vou explicar. Então, o que acontece? Isso aqui que vocês estão vendo é uma aula sobre box plot. Inclusive, é uma aula muito boa mesmo, tá? Só que aí entra um problema, pessoal. É uma aula excelente, mas na prova é lugar de se aprender? É claro que não. Na prova você não está para aprender. Na prova você tem que colocar em prática o que você aprendeu, tá? Só que esse tipo de questão é bom que pelo menos ajuda a gente a refrescar os conceitos. Mas cuidado, mais uma vez, prova não é lugar de aprender. Você já tem que levar esse conteúdo para a prova. Tudo bem? Então, inclusive, se você souber esse conteúdo aqui, que é um conteúdo relacionado a boxplot, você vai ganhar muito mais tempo. Mas de qualquer forma, eu vou repassar esse conteúdo aqui e vou descrever conforme está essa situação aqui. Primeiramente, ele falou que as informações têm que ser em rol. Cadê? Em ordem crescente. O que é ordem crescente? É colocar as informações em rol, ou seja, do menor para o maior. Então, antes de mais nada, vamos organizar essas informações aqui, ó. O menor valor, a princípio, eu tenho 18, 18, 18, 19 e 19. Então, podemos colocar aqui, ó, 18, 18, 18, 19 e 19. Depois do 19, nós vamos ter o número 20, 20, 21, 21. Então vamos ter o número 20, 20, 21, 21. E depois do 21, nós vamos ter quem? Nós vamos ter o número 22, 22, 23 e 24. 22, 22, 23 e 24. Depois do número 24, o único que ficou faltando é o número 30. Perfeito. Pessoal, então quantos valores que nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Pessoal, quando a quantidade é par, nós vamos começar pela mediana, tá? Eu sei que a mediana não entra em questão, mas vamos começar pela mediana. Por que pela mediana, professor? Porque nós vamos montar o nosso box plot. Ó, para quem não sabe, o nosso box plot é essa caixa aqui, também conhecida como caixa de bigodes. Por incrível que pareça, eu já vi esse termo sendo utilizado. Então, esse aqui é o nosso box plot ou caixa de bigodes. Aqui nós temos a nossa mediana. Aqui nós temos o nosso quartil número 3. Aqui nós temos o quartil número 1. Aqui nós temos o limite inferior. Aqui nós temos o nosso limite superior. Qualquer valor que estiver acima do limite superior é considerado outlier. Qualquer valor abaixo do limite inferior é considerado outlier. Tudo bem? Perfeito. Então eu falei que vamos começar pela mediana. Quando a quantidade é par, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar n e dividir por 2. Então, se são 14 elementos, vamos fazer 14 dividido por 2. Isso aqui é igual a 7. Cuidado, a mediana não está na posição número 7. Ela vai ser o ponto médio entre o número 7 e o número 8. Então, ela é esse ponto médio aqui. E como que se calcula o ponto médio, professor? O ponto médio, você vai pegar o limite inferior da classe do termo central,
mais o limite superior e você vai dividir por 2 ao meio. Ou seja, então vamos contar 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A mediana ela vai estar no ponto médio entre 20 e 21. Então você vai fazer o seguinte, vai fazer 20 mais 21 e vai dividir por 2. 20 mais 21 vai dar 41. 41 dividido por 2 vai dar 20,5. Então, a nossa mediana é 20,5. Ela não é tão importante nesse exato momento. Ela não é tão importante. Então, isso aqui vai dar 20,5. Perfeito? Perfeito. Agora, ele falou que nós vamos dividir o grupo em 7 valores. Por que em 7 valores? Porque se aqui é a mediana, metade das informações estão ao lado direito e metade das informações estão ao lado esquerdo. Então, se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, aqui, ó, nós temos 50% e 50%. A mediana é fácil, pessoal. Quando a quantidade é ímpar, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer n mais 1 e dividir por 2. Ou seja, 7 mais 1 dividido por 2, isso aqui é igual a 4. Então, tanto faz você começar da mediana do quartil número 2 ou do último valor, você tem que contar 4 casas. Então, se você contar 1, 2, 3 e 4, a nossa mediana aqui, ó. O que que é essa mediana? A mediana dessa mediana é o nosso quartil número 3. Então, isso aqui é igual a 22. Tanto que faz sentido, ó, nós temos 3 valores à direita e 3 valores à esquerda. Pessoal, aqui vai ser a mesma coisa, tá? Então, você vai contar 4 elementos, 1, 2, 3 e 4. Então, a mediana é o número 19. Temos 3 valores à direita e 3 valores à esquerda, tá? Então, aqui é o nosso 19. Perfeito? Perfeito. Pessoal, agora que nós já montamos o nosso box plot, agora a gente vai partir para essa formulazinha aqui, para encontrar os valores que são ditos outliers ou não. Mas antes, deixa eu só pegar um rascunho aqui para eu poder passar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho algum rascunho disponível. Rapaz, eu não tenho nenhum rascunho disponível. Não tenho nenhum rascunho, pessoal. Vamos ter que. Eu vou apagar essa parte aqui para a gente poder continuar a nossa aula, tá? Depois eu deixo algumas folhinhas em branco para poder sair rascunhando, mas não é o caso agora. Então, mas vamos lá. Vamos começar então pelo outlier dito limite inferior, ou seja, qualquer valor que esteja aqui abaixo do nosso limite inferior, então vai ser considerado outlier. Ele já deu a continha para a gente. Olha que interessante. Ele já deu essa continha aqui, ó. Então, nós vamos pegar o quartil número 1. Nós sabemos que o quartil número 1 é 19. Então, nós vamos fazer 19 menos 1,5, que é da fórmula, menos um intervalo interquartílico. O que é o nosso intervalo interquartílico? É a diferença entre Q3 menos Q1, conforme ele trouxe aqui. Então, se você fazer Q3 menos Q1, você vai ter 22 menos 19, isso aqui vai ser igual a 3, tá? Então, vai ser 19 menos 1,5, que multiplica 3. Pessoal, cuidado, operaçõezinhas básicas, tá? Entre subtração e multiplicação, nós vamos dar preferência para quem? Nós vamos dar preferência para a multiplicação. Então, nós vamos ficar com 19 menos 1,5, que multiplica 3. 3 vezes 5 dá 15, coloco 5 sobre 1. 3 vezes 1, 3, com 4. Uma casa depois da vírgula, da direita para a esquerda, uma casa. Então, se você calcular 19 menos 4,5, bem detalhada essa questão, né? Inclusive, essa questão está mais difícil do que muitas questões aí de box plot para a qual é cobrada a disciplina de estatística. Bom, 0 menos 5 não dá. Pega emprestado. Aqui fica 8 e aqui fica 10. 10 menos 5 vai ser igual a 5, vírgula embaixo de vírgula. 8 menos 4 vai ser igual a 4 e 1. Então, o nosso limite inferior é 14,5. Ó, 14,5. Então, qualquer valor abaixo de 14,5 é considerado outlier. E olha que interessante, o menor valor aqui é 18. Então, 18 vai estar mais ou menos aqui, ó. Ó, se aqui é 19, então aqui vai estar 18. Então, o 18 ele ainda está dentro da área segura.
tá? Então ele não é considerado um valor atípico ou um valor incomum. Perfeito. Só que agora a gente tem que testar o nosso limite superior. Então, nosso limite superior é qualquer valor que esteja acima daqui, ó. Então, vamos lá, pessoal. A mesma coisa, ó. Ele já deu até essa formulazinha aqui, ó. Essa fórmula sendo, só que para ser bem sincero com vocês, essa fórmula você tem que levar para a prova, não a banca te dar essa fórmula aqui. Por quê? Porque é raro essa fórmula aqui ser informada. A banca já deduz que você já sabe ela, tá? Já conhece essa fórmula. Então, o corte número 3. O corte número 3 é 22. Então, nós vamos ter 22 mais 1,5, que multiplica o intervalo interquartílico, que é Q3 menos Q1. Q3 menos Q1, nós já calculamos. Isso aqui é igual a 3. Então, nós vamos ficar com 22 mais 1,5 que multiplica 3, já fizemos essa conta, vai dar 4,5. Então, o nosso limite superior vai ser 22 mais 4,5. Dá para contar no dedo, ó, 22, 23, 24, 25, 26, 26,5. Então, podemos colocar aqui nosso limite inferior, 26,5. Então, o que a gente consegue perceber? Qualquer valor acima de 26,5 já é considerado outlier. Então, vamos analisar aqui, ó. Eu tenho 23, 24, opa, eu tenho 30. Então, 30, ele já está acima do nosso limite superior. Então, 30, ele é considerado outlier. Então, nessa brincadeira toda, nós temos um valor que é considerado outlier, que é um valor que está acima do limite superior. Agora, é só analisar as afirmativas. Ele falou o seguinte: não possui outlier. Possui sim, o 30. Então, a alternativa A dançou. Possui um único outlier, correto. Sendo esse maior que o Q3, ó. Perfeito, sendo esse maior que o Q3. Já sabemos que o gabarito é a alternativa B. De qualquer forma, vamos ver as outras. A C possui um único outlier, correto, sendo que esse é menor que Q1. Não, menor que Q1 não tem nenhum outlier. Alternativa D, possui dois únicos outliers. Não, só temos um único, então não pode ser a alternativa D. E a alternativa E, possui dois únicos outliers, sendo um deles maior que Q3. Não, não possui dois, possui somente um. Então, de qualquer forma, a gente já conseguiu perceber que, de fato, o gabarito dessa questão é a alternativa B. Parou por aqui? Não, porque temos mais uma outra questãozinha aqui, só que dessa vez relacionado a probabilidades. Eu vou dar uma lida só para eu poder me contextualizar aqui junto com vocês. Um perito criminal está investigando o furto sem arrombamento de um conteúdo em um cofre que bloqueia automaticamente a abertura após 3 tentativas. Opa, essa informação aqui é importante. Três tentativas incorretas e consecutivas de se digitar a senha. A perícia indica que o suspeito tenha um conjunto de 10 sequências possíveis de dígitos no momento do sinistro, sendo apenas uma a senha correta. O perito supõe que o suspeito não tinha qualquer preferência entre as sequências que tinha e por essa razão que todas teriam a mesma probabilidade de serem escolhidas. Ou seja, nós estamos falando de um caso que não contém vício, que não contém viés. Aí ele continua: com base nessas informações e sabendo-se que uma sequência, uma vez utilizada, foi descartada de novas escolhas, antes de o suspeito fazer qualquer tentativa, a probabilidade de que ele consiga abrir o cofre antes do bloqueio por meio da senha correta é. Pessoal, aqui é o seguinte: vocês têm que ter em mente que na estatística, na matemática, no raciocínio lógico, nós vamos associar sempre a palavrinha e à multiplicação e a palavrinha ou à soma. Tudo bem? Por que que isso é importante, professor, esse e esse ou? Pelo seguinte, porque ele tem algumas possibilidades de abrir o cofre. Possa ser que ele acerte a senha na primeira tentativa. Então, se ele acertar na primeira tentativa, ele só vai fazer um teste. Ou, ó, aí, ou possa ser que ele erre a primeira ó, aí vem, ó, erre na primeira e acerte na segunda. Ou, ou possa ser que ele
R na primeira, e R na segunda, e a 7 na terceira. Pessoal, agora se ele errar 3 vezes, aí já era, tá? Então a gente só consegue, ou ele vai errar na primeira, ou ele vai acertar na primeira, ou ele vai acertar na segunda, ou ele vai acertar na terceira. Então, basicamente, ele tem 3 tentativas. Agora vamos começar a trabalhar a parte de probabilidades. A primeira tentativa, ele tem uma possibilidade de acertar num total de quantas? Num total de 10 sequências. Ou nós vamos usar a soma. Ou ele vai errar. Então se tem uma possibilidade de acertar, logo ele tem 9 possibilidades de errar. Então ele tem 9 possibilidades de errar, num total de 10. E a gente multiplica. Só que agora, pessoal, observa o seguinte: ele já não tem mais 10 possibilidades. Se ele já errou, ele tinha 10, ele errou, agora ele ficou com 9. Então aqui nós temos 9. Então ele tem uma possibilidade num total de 9. Ou, nós vamos utilizar o sinalzinho de mais. E aqui ele tem probabilidade de errar. Ele tem 9 possibilidades de errar num total de 10. Perfeito. Ele errou. Agora, ele vai errar na segunda. Agora, ele tem 8 possibilidades. Por quê? Porque essa aqui já foi descartada. Agora, ele não tem mais 10 possibilidades. Ele tem um total de 9. Por quê? Porque uma já foi utilizada aqui. E ele tem uma única possibilidade de acertar um total de quanto? Já foi usada, ele tinha 10. Já foi usada uma e já foi usada duas. Então, sobrou 8. Perfeito, pessoal. Agora é só fazer essas multiplicações e somar. Mas, pessoal, na prova nós temos que poupar energia. A verdade é essa. Não adianta você querer ficar se matando com muitas contas, sendo que você pode simplificar. Então, é isso que nós vamos fazer. Bom, como que nós vamos simplificar? Esse 9 eu corto com esse 9. Esse 9 eu corto com esse 9. Esse 8 eu corto com esse 8. Então, basicamente, nós ficamos com 1/10, 1/10, mais 1/10, mais 1/10. Pessoal, cuidado, tá? É, eu tenho 10 no denominador. Professor, o que é denominador? Pelo amor de Deus, eu vou te explicar. Vou usar o exemplo mais simples, mas eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer. Numa fração, tudo que estiver abaixo, você vai olhar para o diabinho. Ó o diabinho aqui com cara de mal. Então, esse aqui é o nosso denominador. Esse denominador lembra o quem? Lembra demônio. E numerador é tudo que está em cima. Então, tudo que está em cima lembra quem? Lembra uma nuvem. Lembra uma nuvem. Então, nuvem está em cima, numerador, e demônio está abaixo, denominador, tudo bem? Então, nós temos aqui 10, 10 e 10 no denominador. Então, vamos manter ele. Então, vamos manter esse 10 aqui. E no numerador? Agora sim, aqui eu posso somar. Então, vou fazer 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3. Então, encontramos 3/10. Essa aqui já é a nossa probabilidade. E nas alternativas? Não tem. Sabe por quê? Porque a banca, ela dividiu. Então, 3 dividido por 10 não dá para dividir. Então, coloco um zero, uma vírgula e um zero aqui. Eu sei que 3 vezes 10 dá 30. Para 30, zero. Então, encontramos aqui 0,3. Tem nas alternativas? Não tem. Sabe por quê? Porque ela multiplicou por 100. Então, ela fez 0,3 e multiplicou por 100. Então, 1 vezes 3 vai dar 3. Esses dois zeros vão vir para cá. Uma casa depois da vírgula, da direita para a esquerda, uma casa. Então, encontramos aqui 30%. Agora sim, agora sim. Então, isso leva a gente a concluir, então, que o gabarito dessa questão é a alternativa D. E bom, meus amigos, como eu sempre falo, caso vocês queiram se aperfeiçoar, mas nessa parte de frequência relativa, box plot, intervalo interquartílico, probabilidades, ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!